Boa noite, turma, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo para conversar um pouquinho com vocês sobre a BNCC, o nosso projeto de estágio e a organização do planejamento para a primeira semana de estágio. Bom, primeiramente eu peço desculpas porque eu não vou poder me fazer presente nesse dia 14 de setembro, porque eu vou ter aula aqui em Santa Maria, nas minhas duas escolas, vou ter que me dividir entre elas. Então, por isso, posteriormente eu vou estar marcando uma outra data com vocês, tá? Peço que, por favor, se comuniquem com a gente, tragam suas dúvidas, anseios, dificuldades, para que a gente possa ir conversando e esclarecendo o mais rápido possível e auxiliando vocês nessa construção do projeto e do planejamento de estágio. Bom, vamos lá. Vocês devem ter notado que ali naquele espaço Recadinho do Prof, eu postei para vocês um PowerPoint sobre a BNCC da Educação Infantil, que é o que eu tenho aberto aqui no meu notebook aqui do lado. Então, inicialmente, essa organização que eu trouxe para vocês, ela traz um resuminho da onde surgiu, a questão da linha do tempo, da educação infantil, tudo mais, da onde surgiu a BNCC, como é que está um pouco organizada, muitos dos aspectos que se assemelham às diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é de 2009 e que acabou se fazendo muito presente na BNCC. E traz também que a BNCC ela se organiza a partir de 6 grandes direitos de aprendizagem. Então, todo documento inicialmente está organizado em um conjunto macro de 6 direitos de aprendizagem, que é o conviver, o brincar, o explorar, o participar, o comunicar e o conhecer-se. Esse aspecto que eu trouxe para vocês aqui dos direitos é mais para vocês lerem, terem conhecimento e ampliar um pouco da compreensão de vocês. Eu não vou me deter nisso, peço que vocês façam a leitura e o estudo atento. O que eu quero conversar com vocês? Que a BNCC ela se divide, então, na creche e na pré-escola, mas dentro da creche ela compreende os bebês, as crianças bem pequenas e a pré-escola como crianças pequenas, tá? Então, na hora de identificar as turmas de estágio de vocês, procurem fazer a correta identificação, se são bebês, crianças bem pequenas ou crianças pequenas. Bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, 4 anos a 5 anos e 11 meses. E também a BNCC da Educação Infantil, ela se organiza dentro desses direitos que eu falei para vocês anteriormente, os campos de experiência. Bom, professor, por que ele tem esse nome, campo de experiência? Tem toda uma fundamentação teórica que vocês podem pesquisar ali no Google, que aí vai ajudar vocês a compreender melhor esse termo experiência. Mas, resumidamente, o que eu posso dizer para vocês? Que a experiência pressupõe experimentar, vivência, prática. Então, a BNCC já traz uma ideia de que a prática pedagógica na educação infantil pressupõe prática, pressupõe vivência, pressupõe experiência, certo? E aí são 5 campos de experiência, tá? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações.
Esses são os 5 campos de experiência. Bem no final do PowerPoint, eu fiz um resuminho para vocês sobre um pouquinho que fala sobre cada um deles. O que eu situei? Por exemplo, o eu, o outro e o nós. O que esse campo de experiência quer falar? Ele fala sobre o respeito a expressar sentimentos, emoções, demonstrar interesse em construir novas relações, respeitar a diversidade, a solidariedade, respeitar as regras de convívio social, o respeito ao outro e etc. Então ele trata das interações e das relações interpessoais, dos valores, dos sentimentos. Então, tá, professor, peraí. O senhor está dizendo que no decorrer da minha semana de estágio, pelo menos um dia na semana eu tenho que pensar sobre isso? Sim, gente. Uma das atividades que vocês forem propor, uma das experiências, uma das vivências, tem que estar englobando essa questão. O eu, o outro e o nós. Bah, professor, eu não tenho muita noção do que eu vou fazer. Bom, aí vocês retomem ali o PowerPoint, que nós temos o que pode ser desenvolvido para os bebês, para as crianças bem pequenas e para as crianças pequenas. Ó, gente. Situem nessa parte do PowerPoint. Tem aqueles símbolos alfanuméricos ali que vocês não precisam se deter. Leiam... desculpa, na competência que está escrita ali. Por exemplo, no caso das crianças pequenas, a primeira que aparece, demonstrar empatia pelos outros. Bom, dentro do meu projeto de estágio, do meu planejamento, essa semana eu quero fazer isso. Eu quero ver uma atividade, uma vivência que eles demonstrem empatia pelos outros. Bom, nesse sentido, por exemplo, eu posso recebê-los com o dado dos sentimentos. Então, a minha acolhida com as crianças vai ser com o dado dos sentimentos. A criança chega, joga o dado, e o que cair o dado vai ser o que ela vai receber. Se é um abraço, um aperto de mão, um carinho e tudo mais. Isso também ele pode retribuir para o colega. Isso é demonstrar empatia. Ou, por exemplo, organizar uma roda de conversa sobre o final de semana, ouvir o que o colega está relatando, conversar sobre uma história, enfim, inúmeras são as possibilidades que vocês podem estar jogando dentro desse campo da experiência. O eu, o outro e os nós. Então, identifiquem a turma de vocês de estágio, façam a leitura das competências que estão ali e comecem a pensar, a pesquisar dentro do tema de vocês, daquilo que vocês vão propor, o que vocês podem estar desenvolvendo. Bom, corpo, gestos e movimentos. Então, o próprio campo da experiência, ele já está falando, né? Que é a questão do cuidado da saúde, a manutenção dos ambientes saudáveis, a prática da higiene, da alimentação, o cuidado, o bem-estar, valorização do corpo, a criatividade, a adequação, a coordenação das habilidades manuais, ou seja, a coordenação motora ampla, a coordenação motora fina. Então, dentro desse campo da experiência, após identificarem qual é a etapa da turma de estágio de vocês podem estar lendo ali e pensando o que vocês vão propor. Traços, sons, cores e formas. Discriminar tipos de sons, ritmos, interagir com a música, expressar-se por meio das artes visuais, gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, expressão corporal, enfim, gente. Uma gama de possibilidades que a questão das artes nos possibilita. Por favor, pessoal, não resumam, tá? Traços, sons, cores e formas a musiquinhas de comando. Meu lanchinho, vou comer, tá?
Isso é uma música de comando. Não estou dizendo que se a escola faz ou se vocês viram que isso está errado. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de pensar o que é certo e o que é errado. Na realidade, a gente tem que pensar o que motiva a pessoa a fazer isso. Então, por que para ela é importante, por que para o professor é importante cantar a música do lanchinho antes do lanche? Por que para o professor é importante fazer a oração antes do lanche? Então, tudo isso são questionamentos que vocês podem se fazer e tentar racionalizar se é de fato relevante ou não, ou se cabe ou não dentro do espaço escolar. Mas a questão da música tem muita coisa, e vocês tiveram as disciplinas de música, ali vocês podem estar trabalhando a questão do timbre, os sons do corpo, as cantigas de roda. Eu trabalho muito com meus alunos, a rodinha de música, e a gente canta, a gente explora o corpo, a chamadinha que eu faço com eles, tem os nomezinhos nas placas. Então, às vezes eu pego músicas que eles conhecem, coloco o nome deles, aí eles têm que procurar na chamadinha o próprio nome. Enfim, inúmeras são as possibilidades. Se desafiem, pesquisem. Gente, o Google tem muita coisa. Um site que vocês podem acessar é o Tempo de Creche. Tempo de Creche é um site fantástico. Ele traz muitas experiências, vivências, que vão ajudar vocês a pensar no estágio de vocês e articular os campos da experiência. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Expressar ideias, desejos, sentimentos, as situações de interação, ouvir, compreender, recontar, criar narrativas, histórias, textos coletivos. Conhecer diferentes portadores de textos, explorar a questão da função social da escrita e etc. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, a propriedade dos objetos, as relações entre eles, os fenômenos naturais, artificiais, as noções de grandeza, de espaço, as unidades de medida, a questão do cotidiano, as noções de tempo. Então, como vocês podem ver, os campos de experiência nos possibilitam dar um norte daquilo que a gente pode estar pensando em experiências. Essa é a palavra, pessoal. Experiência. Então, primeira tarefa, pegar esse PowerPoint, tá? Que eu fiz o resuminho, para vocês lerem sobre os campos de experiência, identifiquem a turma de vocês, grifem, imprimam esse material para vocês terem ele à mão. Então, estão planejando ali no computador, estão com ele aqui do lado, estão olhando, perdeu o sono durante a noite? Vai lá e pega o PowerPoint do Prof. Fernando. Dá uma olhadinha lá. Tive uma ideia. Já deixa o lápis ali do lado, que às vezes as melhores ideias surgem na madrugada quando a gente dá aquele plim, sabe? Descansou a cabeça e aí que flui a coisa, tá bom? Bom, isso sobre a BNCC, sobre o PowerPoint. Agora vamos conversar sobre a nossa proposta do plano de estágio. Bom, nós enviamos um arquivo para vocês, eu e a Prof. Gabi, para vocês preencherem. Então, primeiramente ali, essa primeira parte, a primeira folha aqui, página número 1, tá? Que tem o nome de vocês, da regente, turma. Essa é preenchida uma única vez. Valerá para todo o estágio. Digamos, é o grande guarda-chuva que vai comportar as semanas de estágio de vocês. Ok? Ok. Então, nome de vocês, escola, turma, telefone. Título do projeto. Pode deixar por último, né? Vamos pensar no nome do filho depois que ele nasceu. Temática, curiosidade. Bom, eu começaria a escrever sobre o que me levou a escolher esse tema ou curiosidade. Por quê?
A partir daquilo que eu escrever, eu vou conseguir ter uma delimitação melhor do tema ou curiosidade que vai nortear a minha prática de estágio. Bom, professor, quer dizer que eu posso fazer um projeto de estágio sobre água? Não é bem assim, gente. Não é pensar num tema e é isso. Não, nós vamos questionar. Porque água, o que é da água, os estados físicos, a poluição, o ciclo da água, os animais que vivem na água. Ixi, a água é um monte de coisa, tá? Então nós temos que tentar situar da onde que surgiu este tema, esta curiosidade, e até nós nem situamos ali, mas tem a questão da demanda. Demanda é uma questão que é uma dificuldade que a turma vivencia e que eu posso estar organizando o meu estágio. Por exemplo, as relações interpessoais, a falta de cuidado consigo, com a sala, com o espaço escolar, enfim, isso seria uma demanda. Curiosidade é aquilo que movimenta as conversas, as brincadeiras, os diálogos das crianças. Então, ao ver eles brincar ou ao ver eles conversarem, você notou o quê? Eles conversaram sobre o quê? Eles brincam sobre o quê? E principalmente, gente, seria divertido propor o quê para eles? Porque isso eu já falei para vocês. Hoje, para ser professor, é primordial, pessoal, frente de todos esses desafios, que seja divertido, que seja prazeroso. Eu tenho que ter prazer em dar aquela aula. E o meu aluno tem que ter prazer em ter aquela aula comigo. Então pensem nisso. É muito importante. Então, tema, curiosidade, vamos pensar bem, vamos ver de onde situou, como é que surgiu, o que tu vai problematizar dele sobre esse tema, e não pode ser essas coisas muito amplas. Contos de fada. Gente, contos de fada é uma coisa imensa. Vou trabalhar meio ambiente. Nem se fala. Tem muita coisa. Então, eu já tô falando tudo isso antes de vocês mandarem os projetos, porque a partir das experiências que a gente já viveu, a gente sabe que é o que geralmente vem, tá? Então, depois que definiu o tema, a curiosidade, vamos pensar num objetivo geral. O que eu quero com o meu estágio? Bom, ao final do estágio eu quero que... Lembrando que o objetivo geral começa com um verbo. Beleza. Que conceitos teóricos sustentam a minha proposta? Então a gente quer que vocês escrevam um pouquinho o que vocês entendem por rotina, por planejamento, por acolhida. Então, um pouquinho da base teórica de vocês enquanto pedagogos e que nortearão a prática pedagógica de vocês. Bom, o que eu quero que as crianças pesquisem, descubram com essa proposta? Eu vou dar um exemplo. Minha turma tem um fascínio muito grande sobre super-heróis. Estão sempre brincando de luta, de espada, pegam os Legos para fazer estrela ninja, enfim. No pátio estão sempre subindo em árvore, criando aventuras e tal. Isso não é necessariamente uma curiosidade, mas pode ser um tema. Super-heróis. Bom, a partir disso eu posso instigar qual é a curiosidade deles. Turma, o que vocês sabem sobre os super-heróis?
Aí eles falaram, super-herói protege, super-herói é forte, enfim, elencaram um monte de possibilidades, ilustraram, enfim. A partir disso é que eu comecei a estruturar o planejamento com eles, a pensar em atividades que pudessem confirmar ou não aquilo que eles falaram, se estava certo ou se estava errado. E nisso surgiu uma infinidade de coisas, pesquisas sobre a origem dos super-heróis, a questão da força, o que é ser forte, entende? A questão da individualidade, qual é o meu superpoder? O que marca a minha pessoa que é só meu, que é o meu poder, que é diferente do teu, do outro e do outro, entende? A questão da força eu relacionei com os hábitos alimentares, os legumes, as verduras, uma dieta balanceada, que é aquilo que nos dá que nos dá força, né, para nos movermos, lutarmos, etc. Então, como vocês podem perceber, a gente pode fazer um grande emaranhado de ideias, de temas que vão se relacionando e a partir disso vocês conseguem ir pensando em possibilidades do que desenvolver na prática de vocês. Bom, o que sei do tema ou da curiosidade? Aí a gente quer saber o que você sabe. Eu sei que os super-heróis é isso. Aí vocês vão escrever para nós ali o que vocês sabem sobre isso. Sobre o tema ou a curiosidade. Qual é o conhecimento que vocês já possuem sobre o tema ou a curiosidade. Aí na página 2, coloca o título do projeto, um subtítulo. Esse subtítulo, ele pode ser repetido para 1, 2 semanas. Dentro do meu projeto eu vou trabalhar 3 subtítulos. 2 na primeira semana, um vai durar 2 semanas, o outro 2 semanas e o último, a última semana. Pode ser? Entende? Porque aí dentro daquele tema, curiosidade, tu divide ele e aí vê o que tu vai estar desenvolvendo na semana de estágio. E aí vai pensar um objetivo. Então, para esta semana, ou se for repetir, né, primeira e segunda semana, para essas semanas eu quero que... Beleza. E aí, vamos preencher. Qual conhecimento vai ser proposto para a turma? Então, o que tu vai trabalhar? Que conhecimento tu quer construir com a turma? Bom, eu quero que a turma construa a compreensão do que é força. Eu quero que a turma construa a compreensão do caminho dos alimentos do nosso corpo. Então, vocês têm que pensar concretamente aquilo que vocês desejam que a turma aprenda, desenvolva, a partir das atividades que vocês vão estar desenvolvendo. E ali, o que você sabe sobre o assunto, embaixo como é que tu vai apresentar para a turma, que questionamentos tu vai fazer, o que tu vai propor, enfim, um resuminho dos teus encaminhamentos que tu vai fazer no decorrer da semana, tá? Professor, por que tanta coisa? Gente, por quê? Às vezes não fica claro pra gente o que vocês querem, por que vocês querem, por que vocês estão propondo tal coisa. Então, por isso que a gente faz essa série de questionamentos, tá? E ali vem os campos de experiência. Então, nesta semana, o que tu vai trabalhar? Do eu, o outro e o nós. Do corpo, gestos e movimentos. Entende? Volta lá no PowerPoint, vê aquelas habilidades, pinça, coloca aqui. E nós comparamos isso com aquele planejamento diário de vocês e verifica se foi desenvolvido ou não. Se não foi desenvolvido, a gente já põe um balãozinho ali. Olha, esse campo de experiência não foi desenvolvido. Pense algo sobre ele, tá? Então, os balõezinhos que a gente vai dialogando no Word, eles funcionam nesse sentido, para situar vocês
aquilo que não está claro ou que precisa ser reformulado. Tá, gente? E aí logo abaixo já tá ali, ó. Segunda-feira. Então, aquele primeiro quadro na página 1 é uma vez que tu preenche, porque ele vale para todo o estágio. A página 2 equivale para a semana ou semanas, tá? E da página 3 em diante é o planejamento diário que vocês vão colocar ali. Primeiro momento, como você vai recepcionar as crianças? Gente, cada dia a gente pensa numa forma diferente. Não é porque as crianças todas chegam ou começam a chegar às 6:30 da manhã com a van, com sono, enfim, que eu não vou deixar algo proposto. Isso não quer dizer que é uma atividade de registro. Não, eu posso organizar um espaço, lembrem da palavra, experiência. Posso propor um espaço, posso acolhê-los de uma forma diferente, posso pensar numa barraquinha, nos jogos de encaixe, numa proposta diferenciada que motive a minha criança a entrar na sala de aula e a começar a pensar sobre o que será que o professor vai propor. Né? E ali tu começa a situar, primeiro momento isso, segundo momento isso. Deixem claro, gente, como é o café, onde é o café, o que você faz, a questão da higienização, como é que você faz, tem pia, não tem pia, vai ao banheiro, como vai, tudo isso tem que estar claro, tem que estar escrito, porque nós não estamos conversando diretamente com vocês, mas através do planejamento de vocês. Então lembrem-se disso, tá? A questão, meu horário de pátio, meu horário de pracinhas, se tem inglês, não tem inglês, tem apostila, agora eu vou fazer apostila. Quem usa apostila tem que escanear a apostila, colocar a página pra gente olhar, tá? Aqui no planejamento. E a questão da como vai propor a saída das crianças, tá? Essa atividade de encerramento do final da tarde ou da manhã. Tá, gente? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho do que é esse projeto, esse planejamento para o estágio. Eu quero dizer que o meu WhatsApp ele tá disponível para vocês. No nosso encontro presencial eu anotei o número, então eu poderei estar entrando em contato com vocês durante a noite, né, nesse horário nosso que funciona a nossa universidade, porque durante o dia nós temos os nossos outros compromissos, assim como vocês também podem enviar o WhatsApp diante de alguma dúvida ou angústia. Claro, dúvidas mais gerais enviem pelo ambiente. Agora, aquilo que vocês não conseguem escrever direito, não estão conseguindo compreender e que às vezes é melhor falando, gravem um áudio e enviem para mim, tá? Podem enviar para mim ou para a Gabi, tá, gente? Então, assim, ó, desejo paz, desejo calma, mas também desejo muito empenho e dedicação nesse momento de vocês. A outra coisa, as 3 vias dos termos de estágio. Leram bem direitinho ali o tutorial de como preencher, tá? Eu vou combinar com o Paulinho em que momento nós vamos reunir esses documentos, tá? Se vai ser quando eu for aí, ou se de repente a gente vai reunir tudo e vai mandar para o UFSM via Sedex. Eu ainda vou combinar com ele, mas aí a gente vai conversando. Tá, pessoal? Então, assim, ó, qualquer dúvida, entre em contato que nós estamos à disposição de vocês. Um abraço bem apertado, não percam os prazos. E outra coisa, disciplina de inserção e org está seguindo normalmente. Estamos disponibilizando textos para vocês irem lendo e ampliando a compreensão daquilo que nós estamos propondo para o estágio. Não esqueçam dessas disciplinas, até porque elas têm provas presenciais ao final delas. Tá, pessoal? Abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.